Como abordar e solucionar problemas do jeito certo? No vídeo sobre valores, memórias e tipos de dados, eu deixei um exercício para você resolver, né? O exercício era para você calcular a média simples, harmônica e também ponderada entre dois valores. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você poderia solucionar esse problema, mas eu vou começar discutindo uma solução particular de um colega que colocou como comentário lá no vídeo, né? Porque eu acho que tem algumas coisas interessantes ali para que você possa aprender e melhorar o seu próprio processo de abordagem e solução de problemas, tá bom? Então o colega apresentou este código aqui, que tem várias coisas que inclusive eu nem ensinei ainda aqui nesse curso, né? Então provavelmente ele já tem aí alguma experiência com Python, correu atrás aí na internet. Mas se você não entende, não tem problema, a gente vai destrinchar essas coisas aqui e a gente vai ver com calma como que elas funcionam depois, tá? O ponto é que ele apresentou o código e disse que conseguiu resolver a média desse jeito. E eu acho muito interessante essa forma como ele apresentou, né, a sua resposta para a gente começar a nossa discussão. Então, primeiro, o exercício ele pedia média simples, harmônica e ponderada. Todas essas três coisas, média simples, média harmônica e média ponderada, são exemplos de médias. Então, quando você me diz assim, eu consegui resolver a média dessa forma, eu, enquanto um ser humano com experiência e tal, posso até, né, inferir que você está se referindo à média simples, né, principalmente olhando aqui para o código. Mas isso vai um pouco contra a nossa filosofia do jeito certo. Aquilo que eu te disse que é o mais importante no seu papel enquanto programador ou programadora, que é conseguir se comunicar sem ambiguidade. Então, quando você fala apenas média, para o nosso contexto aqui, é insuficiente, né? Você deveria discriminar que você está falando da média simples ou da média aritmética, né? Dar um nome específico para este tipo de cálculo que você está falando. Isso pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas isso é muito importante mesmo, tá? Não adianta você resolver muito bem o problema errado, tá? A coisa mais importante que você precisa garantir no momento de abordar e solucionar um problema é que você de fato está solucionando o problema correto. Mas é só um probleminha, é falta de atenção e tal. Cara, isso pode custar muito caro, tá? Financeiramente, isso pode custar vidas, isso pode explodir um foguete, tá? Quando a gente está falando aqui realmente de levar essas coisas para o campo profissional, né, que pessoas vão ser responsabilizadas, você tem que ter atenção aos detalhes, né? E é por isso que a gente trabalha em equipe, outras pessoas também vão conferir, né, o que você está fazendo, mas são esses detalhezinhos que diferenciam os profissionais bons dos excepcionais. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código agora e solucionar esse problema. Então primeiro ele criou uma variável que ele chamou de N1, tá vendo? E ele atribuiu um certo valor que está vindo aqui como resultado dessas funções, tá? Eu não vou te explicar nesse momento a parte de entrada e saída, se você já conhece, beleza, se você não conhece, eu vou simplificar para você colocando diretamente o valor aqui. Temos o número 7 aqui como um valor. E aí, a mesma coisa aconteceu aqui na segunda linha, a gente poderia colocar um outro valor, por exemplo, 8. E aí, nesta terceira linha, ele criou uma outra variável e que ele tentou atribuir a média simples, né, ou média aritmética, entre os dois valores anteriores. Ele está usando aqui, ó, N1 e N2. Porém, existe também um outro erro aqui, né, um outro problema que talvez tenha sido alguma desatenção, não sei, no momento de escrever ou no momento de transcrever isso, né, lá para o YouTube, que é o fato de que está faltando parênteses aqui antes da divisão, né? E por que isso é importante? Porque a gente sabe que as operações aritméticas, né, básicas ali, soma, subtração, multiplicação ou divisão, elas têm uma ordem entre si, certo? Então se você vê uma multiplicação, uma divisão, ela vai acontecer antes da soma ou da subtração, né? Então se você não colocar os parênteses aqui, você não vai somar N1 mais N2 e dividir o resultado. O que vai acontecer é, você vai somar N1 com o resultado de N2 dividido por 2, tá? Então, no caso aqui, ó, N2 vale 8, 8 dividido por 2 dá 4, mais N1, que é 7, a gente esperaria ter 11 como resultado. E 11 não é a média entre 7 e 8, né? 7 mais 8 daria 15, dividido por 2 seria 7,5. A média simples ali, ela tem que estar entre os dois valores, beleza? Então, a gente pode até executar isso aqui para ver que vai dar problema, tá? Eu sugiro que você dê espaço aqui, ó, entre os elementos para poder ficar melhor de enxergar. E quando a gente executar, ele vai dizer aqui, ó, a média de 7 e 8 dá 11, está equivocado, beleza? Então vamos melhorar isso aqui como a média simples de 7 e 8, né? E vamos colocar isso aqui entre parênteses para a gente poder corrigir. Estou executando novamente, então a média simples entre 7 e 8 dá 7,5, beleza?
Então, com isso, a gente mata a primeira parte que foi pedida, ó, média simples. Vou deixar como um comentário aqui, ó. Você pode fazer comentários utilizando essa hashtag. E a gente parte, então, para média harmônica. Ah, Alisson, mas eu não sei o que é média harmônica. Bom, eu botei de propósito mesmo algo que talvez você não se lembre ali da escola, para que você possa fazer esse exercício de pesquisar. Né? Porque é isso, né? Muitas vezes a gente vai estar pesquisando, tentando entender, conversando com outras pessoas, né, da parte de negócios, ou, enfim, que tem um conhecimento melhor do domínio específico que você está tentando escrever um software, né? Isso faz parte da profissão, né, do nosso papel enquanto programador. Se você não sabe o que é média harmônica, você deveria pesquisar sobre isso e você vai encontrar que você poderia fazer a média harmônica entre dois números da seguinte maneira. Então, a média harmônica, eu vou chamar aqui de MH, tá? De média harmônica, ela seria 2, porque tem só dois números, dividido por o inverso multiplicativo, 1 sobre o primeiro número, mais o inverso multiplicativo do segundo número, tá bom? Então essa aqui é a média harmônica entre dois números. Se tiverem três números, vai ser 3 sobre a soma do inverso multiplicativo dos 3. No caso de dois números, existe uma outra forma, né, um caso particular que fica assim o produto sobre soma, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes e isso faz parte de você realmente pesquisar e aprender essa parte, tá? E aí a gente poderia então exibir, ó, média harmônica MH, tá? Então eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui também para adequar ao nosso linguajar mais simples, que não conhece essas formas de formatação e utilização de strings que esse colega está usando, da seguinte maneira. Eu vou exibir primeiro os dois números. Os números são... E aí a gente bota aqui N1 e N2. Então eu estou te apresentando que você pode exibir várias coisas ao mesmo tempo com a função print, separando elas por vírgula. Então repara que eu tenho uma string, depois eu tenho o valor, o primeiro valor que está ali nessa variável N1, outra string e o segundo valor na variável N2, tá? E aí aqui a gente bota assim, ó, média simples, vai ser a média simples entre os dois números. Já sei que é a média simples entre os dois números, não preciso ficar elucubrando. E aí fica aqui N3, de repente a gente pode padronizar que vai ser MS de média simples. E aí a harmônica está aqui embaixo, MH, e finalmente a gente tem a média ponderada também, né? Então vamos executar aqui para garantir que não tem nenhum probleminha, ó. Pá, executou. Média simples 7.5, média harmônica 7.46, várias coisas, né? Tem uma questão de arredondamento aí. Os números são 7 e 8 nesse caso, beleza? Se a gente modificar os números aqui, por exemplo, para 10 e 4, olha como a média simples mudou aqui para 7 e a média harmônica para 5.71, né? Até afastou um pouquinho. Ok, e aí para a média ponderada, a gente vai precisar de pesos, né? Então vou chamar aqui de P1 o primeiro peso, por exemplo, 2, e P2 vai ser o segundo peso, a gente bota aqui, sei lá, 4, tá? E aí eu exibo aqui, digo que os pesos são P1 e P2, e finalmente, média ponderada vai ser o valor que a gente vai ter que calcular, né? Então a média ponderada aqui, MP, vai ser o quê? Se eu tenho o primeiro peso P1, vou multiplicar ele pelo primeiro valor, N1, né? Depois a gente soma com o segundo peso P2, multiplicado pelo outro valor N2, beleza? E a gente divide pela soma dos pesos, P1 mais P2, não esquecendo dos parênteses, né? Se você esquecer dos parênteses aqui, vai acontecer uma divisão só por P1 e depois uma soma com P2, tá? Esse resultado vai estar equivocado. Então a gente pode, né, deve colocar os parênteses. Show? E é isso aqui, dá pra gente então a média ponderada aqui, MP, entre esses valores. Vou dar uma limpadinha aqui embaixo. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue ver o código todo. Consigo. Então essa aqui é a solução do nosso exercício. Beleza? Vou executar. Show! Muito legal. Então esse código está disponível para os alunos do curso Python do jeito certo e você pode experimentar, né, modificar aqui os valores de N1, N2, modificar os valores aqui dos pesos também, né, e verificar que essas contas estão adequadas. À medida que a gente for avançando no curso, você vai ter mais recursos, né, inclusive para receber esses dados do usuário, utilizar aquela função input, como tinha ali no código do nosso colega, tá bom?